song where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, cola. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e aqui nós estamos continuando a nossa saga sobre o Uddhava Gita, a porção filosófica, uma das mais elevadas dentro do Srimad Bhagavatam, né, que vem concluir o Srimad Bhagavatam no 11º canto, né, conversa entre Uddhava e o Sr. Krishna. Sejam bem-vindos. Então aqui nós estamos no capítulo já 19. Já gravamos 19 videoaulas sobre a porção do Uddhava Gita do Srimad Bhagavatam. É bem extensa. E hoje a gente vai estar trabalhando com o capítulo 25, que vem falar sobre os 3 modos da natureza material. Então, Krishna também fala sobre os 3 modos da natureza material na Bhagavad Gita, no 14º capítulo. É um capítulo muito importante, que ele vai influenciar, né, o 15º, 16º, 17º e o 18º capítulo da Bhagavad Gita. E os 3 modos da natureza material, nada mais nada menos, são que a raiz fundante da Prakriti, né? Prakriti, mundo material, quer dizer os 3 gunas: bondade, paixão e ignorância. Então vamos desvendar o que Krishna pessoalmente fala novamente sobre esses 3 modos da natureza material. Aqui o verso 1. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó melhor dentre os homens, por favor, ouve enquanto te descrevo como a entidade viva alcança uma natureza em particular devido à associação com os modos materiais individuais. Então, Vishwanath Chakravarti Thakur dá uma introdução sobre esse capítulo e dizendo que ele descreve as diferentes disposições produzidas pelos 3 modos materiais na natureza, as 3 qualidades, né, bondade, paixão e ignorância, e como esses modos manifestam variedades dentro desse mundo. Também são descritos a alma liberada e o Senhor Supremo, né? A relação de Krishna com esses gunas. Será que Krishna é influenciado por eles ou não? Que são transcendentais aos 3 modos da natureza material. A menos que alguém se eleve acima da influência dos 3 modos da natureza material, não pode abandonar o conceito corpóreo de vida. O estudo analítico da matéria e do espírito, Sankhya, elaborado, ajuda a elevar-nos acima da influência dos modos da natureza. Aqui o Senhor faz uma descrição mais elaborada das características dos 3 modos da natureza material. Então, Krishna falou muito sobre Sankhya nos últimos capítulos, né? Sankhya significa discriminação, a separação, né? Enumeração dos elementos materiais. Então você consegue identificar o que é a natureza material e então com o conhecimento você consegue se desapegar. Mas em última análise, todos esses elementos materiais, os elementos inertes, né, o Panchabhuta, os sentidos de adquirir conhecimento, Gyanendriyas, os sentidos de executar uma atividade, né, Karmendriyas, a mente, a inteligência, o falso ego, todos eles são influenciados, na verdade, pelos gunas. Então, na verdade, a raiz mais íntima, mais profunda do mundo material são os 3 gunas. Então, Sankhya é o começo, que é o começo de um estudo, de uma análise científica que vai culminar nos 3 modos da natureza material. Entendendo a influência desses 3 modos da natureza material, existem 2 que são grosseiros, que são mais separados de Krishna, que são mais pertencentes à Prakriti, que é o modo da paixão e o modo da ignorância, que conduzem a enredamento e a sofrimento. Mas existe um modo
que é mais próximo da natureza transcendental, que é o modo da bondade, que nos eleva. Mas mesmo assim ele também deve ser abandonado depois. Então, entendendo a influência desses três modos, você entende como funciona cientificamente esse mundo, porque os três modos são universais, permeiam tudo. Então, sabendo que o modo da bondade ajuda-nos a escapar, a sair do enredamento material, você vai se fixar nas ações, nas atividades, nas associações que estão influenciadas por esse guna, o modo da bondade. Então aí você pode ascender para a transcendência. Aqui, né, os três gunas, tamas, rajas e sattva, e como os homens são controlados, manipulados com fios, né, por esses gunas. O Platão vai dar essa analogia também no livro Leis. Então, os três modos da natureza material. Sattva. Shamodamastatikratapa satyandaya smriti. Tushtis tyago spriha shraddha hridayadi swanivritti. Controle da mente e dos sentidos, tolerância, discriminação. Sim, a pessoa sabe o que é certo e errado, no modo da bondade. Adesão ao próprio dever prescrito. A pessoa gosta do seu trabalho e fixa nele, né? Veracidade, misericórdia, estudo cuidadoso do passado e futuro. Sim, porque você vê que a alma é a mesma no passado e no futuro, mas a prakriti muda, né? As belezas, as coisas vêm e vão. Satisfação em qualquer condição. Generosidade. Satisfação em qualquer condição significa que a pessoa tem controle mental. Sattva. Generosidade. Renúncia ao gozo dos sentidos. Uma das traduções de Sattva Guna significa desapego do mundo, né? Enquanto Raja significa apego ao mundo, Sattva Guna significa desapego do mundo. Fé no mestre espiritual. Embaraço diante de ação inconveniente. Caridade, simplicidade, humildade, satisfação dentro de si mesmo, não satisfação dos sentidos em objetos externos, são qualidades do modo da bondade. Rajas. Kama iha madastrishna stamba ashir vidhasukam madot saho yashapritir hasyam viram balodyamha. Desejo material, grande afã, audácia material, né? Insatisfação mesmo no ganho, orgulho falso, orar por avanço material, considerar-se diferente e melhor que os outros, gozo dos sentidos, impetuosa avidez por lutar, especialmente para os kshatas, né? Gostar de ouvir elogios, tendência a ridicularizar os outros, proclamar as próprias façanhas e justificar suas ações pela própria força são qualidades do modo da paixão. Krodho, lobo, nritanhinsa, yajna, damba, klamakali, shoka, mohal, vishadati, nidrasha, hira, nudyamaha. Kali literalmente significa hipocrisia em sânscrito. Ira intolerante, avareza, falar sem se referir à autoridade escritural. Ódio violento, viver como parasita, né? Ficar na casa dos pais até os 40 anos de idade ou viver encostado em uma instituição ou no governo, né? Como os políticos fazem. Hipocrisia, Kali. Fadiga crônica, sempre cansado. Desavença, lamentação, choca. Ilusão, honra. Infelicidade, depressão,
sono exagerado. Parece que a gente está falando dos dias atuais, né? Falsas expectativas. Eu vou ganhar na Mega Sena e vou viajar o mundo todo. Temor e preguiça constituem as principais qualidades do modo da ignorância. Aqui o verso seguinte. Meu querido Uddhava, a combinação de todos os três modos está presente na mentalidade expressa sob o conceito de eu e meu. As interações ordinárias desse mundo que se executam através da mente, os objetos de percepção, os sentidos e os ares vitais do corpo físico também se baseiam na combinação dos modos. Aqui o significado de Hridayananda Maharaj. O conceito ilusório de eu e meu acontece em decorrência da mistura dos três modos da natureza, porque Krishna definiu as características singulares, né, particulares de cada modo, mas o problema é que eles não atuam sozinhos, eles sempre atuam misturados. Às vezes um prepondera sobre o outro. Então agora Krishna vai começar a falar como eles se misturam, né, como é sua ação mix. Alguém em bondade talvez sinta, sou pacífico. Alguém em paixão talvez pense, sou luxurioso. E alguém em ignorância talvez ache, sou zangado. De modo semelhante, talvez alguém pense, minha paz, minha luxúria ou minha ira. Um indivíduo 100% absorto na mentalidade de ser pacífico não poderia trabalhar no mundo material. Ele careceria de qualquer impulso para executar atividade. De igual modo, a pessoa absorta na luxúria estaria cega, sem um mínimo traço de paz ou restrição. Alguém dominado pela ira não poderia atuar de maneira conveniente no mundo material sem a mistura de outras qualidades. Encontramos, pois, que um modo material não existe numa forma pura e isolada. Ao contrário, ele se mescla a outros modos, tornando dessa maneira passível o funcionamento normal dentro deste mundo material. Aqui o verso 7, né? Então, as descrições dos modos mix. Quando alguém se entrega à religiosidade, ao desenvolvimento econômico e ao gosto dos sentidos, sua fé, riqueza e prazer sensual obtidos por meio desses esforços exibem a interação dos três modos da natureza. Quando o homem deseja gozo dos sentidos, estando apegado à vida familiar, e quando por conseguinte ele se estabelece em deveres religiosos e ocupacionais, dharma, manifesta-se a combinação dos modos da natureza. Compreende-se que um indivíduo que exibe qualidades tais como autocontrole está predominantemente no modo da bondade. De igual maneira, alguém apaixonado se distingue por sua luxúria, e um homem, aqui um homem apaixonado é o homem da paixão, e um homem em ignorância é reconhecido por qualidades tais como a ira. Compreende-se que qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que me adore com devoção amorosa, oferecendo-me seus deveres prescritos sem apego material, sem querer nada em troca, está em bondade. Quando alguém me adora através de seus deveres prescritos, com a esperança de lograr benefício material, deve-se compreender que sua natureza está em paixão. E quem me adora com desejo de cometer violência contra os outros, está em ignorância. Satvan Rajastamaiti Guna Vivasya Nayome Chittaja Yaistu Bhutanam Sadhyamano Nipadyate. Os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, influenciam a entidade viva, mas não a mim, Krishna. Então ele descreveu essas qualidades, mas agora ele está declarando que ele está à parte, por isso ele é a suprema personalidade de Deus. Ele é criador do mundo material e não criatura. Manifestando-se em sua mente, eles induzem-na a se apegar ao corpo, aos corpos materiais e a outros objetos criados. Dessa maneira, ela fica atada. Os gunas competem entre si.
Quando o modo da bondade, que é luminoso, puro e auspicioso, exerce domínio sobre a paixão e a ignorância, então o modo da bondade, sattva no mundo material, é o que mais se aproxima da qualidade do mundo espiritual, que é Vishuddha Sattva, Shuddha Sattva, Krishna Sattva, Vasudeva Sattva, que no modo bondade, no mundo material, tem algumas máculas de paixão e ignorância, ele não é totalmente puro. Quando ele é totalmente puro, significa que você está no mundo espiritual, Vishuddha Sattva. Então, quando o modo da bondade exerce domínio sobre a paixão e a ignorância, o homem fica dotado de felicidade, virtude, conhecimento e outras boas qualidades. Quando o modo da paixão, que acarreta apego, separatismo, vocês e eu, o seu grupo e o meu grupo, e atividade, movimento no mundo material, né? Vencendo no mundo material, trabalhador no mundo material, tudo isso é paixão. Vence a ignorância e a bondade, o homem passa a trabalhar duro, que nem um asno, para adquirir prestígio e fortuna. Assim, no modo da paixão, ele experimenta ansiedade e luta. Então, o modo da paixão significa que ele passa a trabalhar duro, que nem um asno, simplesmente para desfrutar, né, dos frutos da sua ação. Ele cobiça os frutos da sua ação. Fortuna, prestígio, fama, gozo dos sentidos. Muitas vezes o devoto consciente de Krishna também trabalha como um asno, mas ele está trabalhando para a satisfação de Krishna e ele não quer nenhum dos resultados do fruto da sua ação, ele só quer a satisfação de Krishna. Porque o trabalho duro é um dos significados, tapas, de estar nesse mundo material. É o que esse mundo impele a alma condicionada. Quando o modo da ignorância domina a paixão e a bondade, ele encobre a consciência e a torna tola e obtusa, caindo em lamentação e ilusão. O indivíduo, no modo da ignorância, dorme em demasia, entrega-se a falsas esperanças e comete violência aos outros. Agora aqui em negrito, quando a consciência fica lúcida e os sentidos desapegam-se da matéria, a pessoa experimenta destemor, fica corajosa, né? Igual o Scooby-Doo, dentro do corpo material e desapego da mente mundana. Deves compreender que esta situação revela a predominância do modo da bondade, na qual ela tem a oportunidade de me perceber. Então, no modo da bondade começam as primeiras percepções da verdade absoluta, e em Vishuddha Sattva, no modo da bondade puro, Krishna se revela na mente. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo do poço material. Então esses versos são do Bhagavad Gita, né? Por que eles estão aí? Porque isso demonstra como é através do princípio do modo da paixão, no contato com o modo da paixão, que a entidade viva escorrega e cai para o mundo material ou para modos mais inferiores, como é o caso do modo da ignorância. Deves discernir o modo da paixão por seus sintomas. A distorção da inteligência devido a excesso de atividade, a incapacidade dos sentidos perceptivos de se desvencilhar dos objetos mundanos, uma condição insalubre dos órgãos funcionais físicos. A pessoa desfruta muito do corpo e por isso o corpo fica maltratado, né? E a instável perplexidade da mente. Então, a inteligência ela é multiramificada, como Krishna explica, no modo da paixão. Tem muitas coisas para fazer, tem muitos objetivos, muitas metas. No modo da bondade, a pessoa é muito simples se ela é totalmente focada.
objetivo é se tornar um servo concedido de Krishna. E isso, de certa forma, para quem é simples, para quem não é da bondade, é uma atividade mais objetiva, né? Já no modo da paixão, não. São muitos objetivos, muitas metas. Por isso sua inteligência tá com excesso de atividade, como o Krishna falou aqui. Então surge a queda. Quando sua consciência superior decai e por fim desaparece, e o indivíduo fica então incapaz de manter a concentração, sua mente se arruína e manifesta ignorância e depressão. Deve-se compreender que essa situação é o predomínio do modo da ignorância. De acordo com Vishnu Chakravarti Thakura, quando o coração se torna praticamente inerte e a pessoa não consegue concentrar sua mente, deve-se entender que o modo da ignorância se tornou proeminente. Contudo, qualquer que seja a situação sob a influência dos modos da natureza, se a pessoa começar a cultivar o serviço devocional do Senhor, começando com ouvir e cantar, o afrouxamento dos modos começará imediatamente a ocorrer. Então, através do contato com o modo da paixão, vem a queda em ignorância, né, que não é nosso amigo aí, mas independente de quão no fundo do poço a entidade viva esteja, ela pode começar a se reerguer novamente, se ela toma essa atitude, se ela toma essa postura. Ou seja, eu quero sair dessa, né? Chega, eu já me degradei muito, eu já caí muito. Eu preciso voltar para a luz. E aí o instrumento perfeito, mais adequado para se voltar para a luz, para se conhecer a luz, ou melhor, conhecer quem é Deus, é a consciência de Krishna. A condição onírica da entidade viva. Deve-se compreender que o estado de vigília, que é esse estado normal, acordado, né, procede do modo da bondade. O sono com sonhos, do modo da paixão, e o sono profundo e sem sonhos, como alguém que está desmanhado, do modo da ignorância. O quarto estado de consciência penetra esses três e é transcendental. Então a consciência pura da entidade viva, que é a consciência de Krishna, ela está nesses três estágios, mas vai além. Coberta pelos modos da natureza, essa consciência espiritual talvez não se manifeste, mas ela continua a existir para sempre como a verdadeira natureza da entidade viva. O destino de acordo com os modos. Pessoas eruditas dedicadas à cultura védica elevam-se através do modo da bondade a posições cada vez mais elevadas. O modo da ignorância, por outro lado, força o indivíduo a precipitar-se de ponta cabeça, caindo de ponta, em nascimentos sempre inferiores. E, mediante o modo da paixão, continua se transmigrando em corpos humanos. Aqueles que partem deste mundo no modo da bondade vão para os planetas celestiais. Aqueles que morrem no modo da paixão permanecem no mundo dos seres humanos. E aqueles que morrem no modo da ignorância têm de ir para o inferno, nos planetas inferiores ou forma de vidas inferiores. Mas os que se livram da influência de todos os modos da natureza vêm a mim. Trabalho, conhecimento e residência. Considera-se que trabalho desempenhado como oferenda a mim, sem expectativa de fruto, está no modo da bondade. Trabalho executado com o desejo de desfrutar os resultados encontra-se no modo da paixão. E trabalho impelido pela violência e inveja, por exemplo, um trabalho num açougue, ou inveja onde você vai estar destruindo as outras entidades vivas, como o trabalho de um traficante, está no modo da ignorância. Ou trabalhar numa casa de jogos, que uma casa de jogos tem o propósito apenas de enganar, de iludir as pessoas para tomar o dinheiro delas. Isso também é um trabalho no modo da ignorância. Conhecimento absoluto está no modo da bondade. Conhecimento fundamentado na dualidade, especialmente a filosofia hoje em dia, ela é totalmente relativa, né?
Ao passo que quando a gente fala sobre a verdade absoluta, é um conhecimento absoluto. Então o conhecimento que fala sobre Deus profundo, essa filosofia está no modo da bondade, né? E a filosofia que não fala sobre Deus, que encara a Prakriti, né? E portanto é relativa, dual, está no modo da paixão. E conhecimento tolo e materialista está no modo da ignorância. Compreende-se todavia que conhecimento que se baseia em mim é transcendental. Residir na floresta está no modo da bondade. Residir na cidade está no modo da paixão. Residir numa casa de jogatinas revela a qualidade da ignorância, e residir onde eu resido é transcendental, onde Krishna está, onde os seus devotos estão, onde a deidade do Senhor Krishna é adorada todos os dias. Trabalhador, fé e alimento. O trabalhador livre de apego está no modo da bondade. O trabalhador cego pelo desejo pessoal está no modo da paixão. E um trabalhador que esqueceu por completo como distinguir o certo do errado está no modo da ignorância. Mas compreende-se que um trabalhador que se refugiou em mim, Krishna, é transcendental aos modos da natureza. Fé dirigida para a vida espiritual está no modo da bondade. Fé enraizada no trabalho fruitivo está no modo da paixão. Fé que reside em atividades irreligiosas está no modo da ignorância. Mas fé em meu serviço devocional é puramente transcendental. Alimento que é saudável, puro e obtido sem dificuldade está no modo da bondade. Alimento que dá prazer imediato aos sentidos está no modo da paixão. E alimento que é impuro e causa sofrimento está no modo da ignorância. Se quiserem uma maior descrição sobre os alimentos, acho que tudo isso já é bastante comum e próximo dos devotos, mas é só buscar o 17º capítulo da Bhagavad Gita, que Prabhupada em seus significados vai dar uma descrição maior sobre os alimentos e os seus gunas. Felicidade. Satvikam Sukam Atmodham Vishayodham Turajasam Tamasam Mohadayanyodham Nirgunam Madapashayam. Felicidade proveniente do eu está no modo da bondade. Felicidade interna. Felicidade baseada em gozo dos sentidos, felicidade externa, está no modo da paixão. E felicidade fundamentada em ilusão e degradação está no modo da ignorância. Mas a felicidade encontrada dentro de mim, no Kirtana, é transcendental. Então, conclusão, vamos ler dos versos 30 a 36. Eu podia simplesmente colocar esses versos aqui, mas como eu estava com preguiça, a gente vai ler então no Srimad Bhagavatam. Aqui, tcharam, verso 30. Uma preguiça é um sintoma no modo da ignorância. Aqui. Portanto, então agora a Krishna está concluindo a sua descrição sobre os três modos da natureza material. Portanto, a substância material, o lugar, o resultado da atividade, o tempo, o conhecimento, o trabalhador, o executor do trabalho, a fé, o estado de consciência, a espécie de vida e o destino após a morte, baseiam-se todos nos três modos da natureza material. Ó melhor dos seres humanos, Uddhava, todos os estados de existência material se relacionam com a interação da alma desfrutadora. Aqui Krishna deixa bem claro, né, essa questão implícita, né, do Sankhya, né, Sarve Guna Maya Bhava Purusha Vyakta Distinta Purusha e Prakriti, né? E, ou seja, a relação com a interação da alma, o Purusha, né, a alma desfrutadora, o Purushinha, no caso nós, e a natureza material para Krishna. Então, Krishna deixa bem clara, né, a dimensão da realidade sobre o aspecto de Sankhya, quer vistos, quer ouvidos, quer apenas concebidos dentro da mente, eles se constituem sem execução, sem exceção, dos modos da natureza material. Ó gentil Uddhava, todas essas diferentes fases da vida condicionada surgem do trabalho nascido dos modos da natureza material.
A entidade viva que subjuga esses modos sabe que é a mente que está sendo influenciada por esses modos, mas o eu está à parte. Eu sou um servo eterno de Krishna e esse é o meu único escopo de ação. Isso é a única coisa que eu faço, servir a Krishna. Qualquer outra motivação é causada pelos modos. A entidade viva que subjuga esses modos manifestos pela mente pode se dedicar a mim imediatamente, a mim mediante o processo de serviço devocional e assim alcançar amor puro por mim. Portanto, novamente encerrando, tendo alcançado esta forma de vida humana que permite o desenvolvimento de conhecimento pleno, aqueles que são inteligentes devem livrar-se de toda a contaminação dos modos da natureza e ocupar-se em exclusivo serviço amoroso a mim. O homem sábio, livre de toda associação material e insensatez, deve subjugar os sentidos e me adorar. Deve dominar os modos da paixão e ignorância mediante o processo de se ocupar apenas com elementos no modo da bondade. Então aqui está todo o trabalho da entidade viva de como ela pode sair do mundo material. Existem 3 modos, isso é tudo que existe na Prakriti. Todas as coisas se resumem nesses 3 modos. 2 condicionam paixão e ignorância, então eu devo me evitar. Eu devo me afastar desses modos. Já as coisas atividades do modo da bondade vão favorecer a minha iluminação, porque a característica do modo da bondade é a iluminação, entender Deus, ter fé em Deus, ter fé no mestre espiritual. É lógico que eu vou me conectar com esse modo da bondade. E ele é extremamente científico porque trabalha com causa e efeito. Primeiro que os modos são universais, estão em tudo, são a essência da Prakriti, são a substância da Prakriti última, né, os 3 modos. Então a pessoa entende que a causa do enredamento são paixão e ignorância. Então o efeito de se conectar com paixão e ignorância é enredamento material. Já a causa da liberação, a causa da vida espiritual é o modo da bondade, e o seu efeito significa desapego, renúncia e autorização. Então é lógico que eu vou escolher, aí eu vou usar a independência, a discriminação, o arbítrio da alma e me conectar com o modo da bondade. Então aqui está todo o plano de fuga da alma condicionada desse mundo material. Então, fixo em serviço devocional, o sábio deve também conquistar o modo da bondade material por meio da indiferença aos modos. Pacificada dessa maneira dentro de sua mente e livre dos modos da natureza, a alma espiritual abandona a própria causa de sua atividade condicionada e me alcança. Esse verso é bacana. Jiva vidimuto gunaischa shaya samavahi Mayayaiva Brahmana Purno Nabahir Nantarascharet. Livre do condicionamento sutil da mente e dos modos da natureza, nascidos da consciência material, a entidade viva fica 100% satisfeita ao perceber minha forma transcendental. É aí que surge a felicidade plena para a alma. Ela não mais procura prazer na energia externa, na energia material, nem contempla ou lembra tal prazer dentro de si. Nesse capítulo, o Sr. Krishna descreveu em pormenores as características dos 3 modos da natureza e a situação transcendental da consciência de Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ordenou que nos refugiássemos no santo nome do Sr. Krishna, processo pelo qual podemos facilmente transcender os modos da natureza e começar nossa verdadeira vida de serviço devocional ao Senhor Krishna. Jai, Shri Hridaya Maharaj Ki Jai. Krishna, a respeito dos modos da natureza material, a Suprema Personalidade de Deus disse: volto a lhe expor esta sabedoria suprema, o melhor entre todos os conhecimentos, conhecendo o qual todos os sábios atingiram a perfeição suprema. Fixando-se neste conhecimento, a pessoa pode alcançar uma natureza transcendental igual à minha,
que vai escolher o mal da bondade, depois Vishuddha Sattva. Nesta situação, ela não nasce no momento da criação, nem é perturbada no momento da dissolução. Bhagavad Gita, capítulo 14, versos 1 ao 3. Srila Prabhupada aqui, tchau, Hare Krishna. Então, muito obrigado por acompanharem-nos em mais um capítulo dessa saga do Bhagavad Gita. A gente já está chegando próximo do final, mas ainda continua. Eu acredito que esse foi o capítulo 25. Eu acredito que são mais 3 capítulos e nós encerramos o Bhagavad Gita. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau! I asked her name.